No vídeo de hoje eu vou te contar como saber se a vela vai subir ou se vai descer. Eu vou te ensinar a fazer uma leitura avançada de velas. E quando eu digo avançada, eu estou dizendo realmente avançada. Nesse vídeo aqui você vai encontrar coisas que você nunca viu, provavelmente, outra pessoa falando. Eu vou te contar alguns detalhes que sim, são mais iniciantes, mas também detalhes avançados, como o próprio nome desse vídeo já diz. Então antes da gente começar esse conteúdo de fato, o que você precisa fazer? Pegar o seu dedinho aí, ó, clicar no mouse aqui, ó, no mouse, descer até o botão de se inscrever no canal e clicar no botão de se inscrever para você poder fazer parte desse time de traders que ganham dinheiro com o mercado financeiro, beleza? Bora bater os 200 mil inscritos esse ano de 2024, então deixa a sua inscrição aí, bora! Bom pessoal, pra gente poder interpretar e ler as velas, vai muito além de somente saber padrões de velas, né? Por exemplo aqui, ó, quando a gente abre o gráfico aqui e vê alguns padrões, por exemplo, aqueles famosos padrões, martelo invertido. Então aqui, por exemplo, aqui no caso, ó, aqui aconteceu uma estrela cadente, né? Uma estrela cadente. Por que é que o mercado não caiu depois? Por que é que o preço não desceu? Saber ler e interpretar uma vela vai muito além de que só olhar padrões de velas, tá? Então sim, a gente vai começar esse vídeo com alguns temas mais básicos e no decorrer do vídeo vou te trazendo alguns insights para poder aprimorar a sua leitura de vela, tá? Então vem comigo. Bom, para a gente poder interpretar uma vela é muito importante que você saiba que um candle positivo, ou seja, um candle de alta no mercado, ele tem uma estrutura muito simples, ó. Esse aqui é um candle de alta. E esse candle de alta, ele tem uma abertura, ou seja, o preço dele abre aqui, tá? Ele tem essa abertura, ele tem esse fechamento, né? Que foi onde o preço de fato fechou. Então, fechamento. Ele tem essa máxima, que foi onde o preço chegou a bater, mas não fechou. E ele tem essa mínima, que também foi onde o preço chegou a bater, mas não fechou, né? Se a gente fosse interpretar esse candle aqui num gráfico de linhas, ele abriu aqui, né? E durante esse tempo, ele chegou até aqui embaixo, que foi a mínima, ele voltou e veio lá pra cima até onde foi a máxima, e depois ele fechou aqui, fazendo esse desenho. Então aqui eu consigo encontrar onde tá a abertura, onde tá o fechamento, né? E aqui o pavio, né? Aqui seria a mínima e aqui seria a máxima. Dessa forma eu consigo interpretar o movimento. Por isso que os candles são meio que um resumo do que aconteceu no gráfico de linhas. Só que nós temos que interpretar algumas coisas de forma isolada. Por exemplo, um candle que ele tem um corpo pequeno e um pavio muito grande, o que que ele significa? Vamos pensar comigo aqui, ó. Olha só, esse candle aqui, o que que ele nos mostra? Qual que é a sua representação? Como nós temos aqui no candle vermelho uma abertura nessa zona, um fechamento aqui e um pavio, uma máxima que vai até lá em cima, o que que esse movimento me diz? Me diz que o preço abriu aqui, aí ele veio até aqui em cima, ó, veio até aqui em cima, então ele subiu muito brusco, e da mesma forma que ele subiu muito brusco, ele caiu muito brusco e ele fechou aqui embaixo, tá? Ó, fechamento. Então esse candle aqui, ele me mostra uma forte rejeição. Então, na grande maioria das vezes, a gente aprende que um candle de rejeição é um candle assim. Só que você sabia que existem candles que são candles de exaustão e candles de absorção? É isso que eu quero te contar nesse vídeo. Como encontrar esses candles e como fazer uma análise mais aprofundada. Esse vídeo aqui, ele não é focado para iniciantes. Ele é um vídeo mais focado em quem já tem um certo tempo de mercado. Se você está começando agora no mercado financeiro, tem menos de 3 meses de mercado, eu não recomendo que você assista esse vídeo. Eu recomendo que você assista esse outro vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui eu te falo de uma forma mais básica sobre os padrões de velas e como você pode começar a aprender com eles. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Então, o que que é uma vela de absorção? Ó, vela de absorção e vela de exaustão. O que essas duas coisas significam, tá? Vamos primeiro falar sobre a vela de absorção. Quando a gente vê essa palavra absorção, o que a gente lembra? De absorver. O que é absorver? Imagina uma esponja caindo na água. A esponja tá seca.
mas depois que ela entra em contato com a água, ela absorve a água. Ela captura aquela água no seu interior, depois quando você vai pegar ela, ela vai estar toda encolhida, vai estar mais pesada e vai estar cheia de água. Isso é uma absorção, tá? E o preço, ele faz a mesma coisa. E como que a gente identifica essa absorção no mercado? Olha só, aqui eu estou utilizando o TradingView, tá? Vocês podem perceber que ele tá um pouco parecido com o layout da corretora Cotex, mas é porque eu alternei as cores, tá? Olha só, aqui tem várias cores que a gente pode deixar configurado no TradingView. E eu fiz aqui um modelo bem parecido com o da Cotex, tá? Mas eu não estou utilizando a Cotex aqui, fechou? Ó, aqui em indicadores, eu posso abrir um indicador chamado volume, ó, volume. Esse indicador de volume, ele vai me mostrar isso aqui. O que é esse volume de fato? Isso aqui nada mais é do que a quantidade de negociações que aquele candle específico teve. Então, por exemplo, eu sei que esse candle aqui, ó, esse candle aqui, especificamente esse candle, ele foi um candle de grande volume. Olha só, o volume dele tá muito grande em relação aos outros. Você pode também colocar aqui, ó, uma MA. Ó, uma MA. Essa MA nada mais é do que uma média móvel. Essa média móvel vai te mostrar basicamente a média do volume, tá? Então esse candle teve um volume acima da média, literalmente acima da média, tá? O volume dele tá acima da média. Esse candle aqui, pessoal, é um candle que indica continuação de tendência, tá? Então olha só, vamos supor que você tá olhando pro mercado e você encontra esse cenário aqui, ó. Uma vela positiva, outra vela positiva, e aí você vê uma vela negativa, e aí você vê uma vela positiva com um tamanho maior do que as últimas, né? Basicamente assim, ó. Vela verde, vela verde, vela verde, vela verde. Você vê essa configuração aqui no mercado. E aí você vai ver o volume, né? Você vai utilizar o indicador volume e você vê que o volume tá assim, ó. O volume tá aqui assim, né? Pá, pá, pá. E você vê isso aqui, ó. Ou seja, um volume acima da média. Por isso que eu acho interessante você utilizar a média móvel. Pra você ver se ele está acima ou abaixo da média. Esse candle aqui de volume, né? Esse volume aqui, ele tá muito acima da média. Ou seja, isso significa que é um candle de continuação. Esse mercado tende a continuar subindo, tá? Através desse candle. Vamos ver em quais momentos no gráfico isso aconteceu? Vem comigo. Olha só esse exemplo aqui no Ethereum, tá? Isso é no gráfico do Ethereum, no tempo gráfico de 5 minutos. Olha só, preço caindo. Olha só esse candle. Foi um candle que teve um corpo acima da média também, né? Dos anteriores. E olha só o volume, um volume de continuação. Então, muito volume, um candle muito grande. O preço, ele basicamente continuou a movimentação de queda, né? Então, esse candle grande com bastante volume é um candle de continuação. Esse é o mais fácil. Agora vamos voltar a falar sobre o candle de absorção. O que é um candle de absorção? Vem comigo, olha só. Imagina que o mercado tá lá, candle positivo, candle positivo, candle positivo, candle positivo, e aí ele forma um candle assim, que a gente já conhece, né? Que a gente já entende que é um candle de reversão de tendência, tá? Mas como que a gente sabe que esse candle aqui, de fato, é um bom candle de reversão de tendência, tá? Através do volume. Esse candle aqui, ele precisa ter bastante volume. Se ele não tiver muito volume, ele não pode ser considerado um bom indício de reversão, tá? Ou seja, se o volume dele tiver assim, esse candle aqui, ele não vai indicar pra gente reversão, tá? Muito provavelmente o preço vai continuar subindo, porque ele não absorveu as ordens no mercado. Imagina só, quando acontece esse candle aqui, essa agulhada que ele dá para cima, esse pavio que vai e volta, na verdade é uma coisa chamada captura de liquidez. O que é uma captura de liquidez? É quando nós temos várias ordens aqui em cima de stop, ordens de venda, esse preço vai lá, ele captura, absorve todas essas ordens e depois retorna. Isso é um bom candle de absorção. Um candle de reversão, pessoal, precisa ter bastante volume. Olha só, vou mostrar para vocês na prática agora. Olha só, olha esse candle aqui. Perceba que esse candle, esse martelo, teve muito volume. Depois que apareceu esse candle, o mercado fez uma movimentação de alta. Depois ele veio aqui, voltou, buscou esse fundo e formou aqui, ó, mais um padrão com bastante volume. O mercado andou para cima, né? Ele reverteu. De fato, foi um candle de absorção. Agora, quando aparece o martelo, mas não tem esse
volume, o preço não costuma reverter. Mais um exemplo para vocês. Olha só esse candle martelo aqui. Podem ver que o volume dele está acima da média. Por mais que esse volume esteja um pouco baixo, ó, esse candle específico, que foi o candle do martelo, teve um volume acima da média. Agora, quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, aqui. Tá vendo que aqui o mercado tá subindo, 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 e ele vem e ele faz esse candle aqui. Esse candle, beleza, ele até teve um volume legal, ó, acima da média. Só que tá vendo que em comparação com os outros não teve muita coisa de diferente? Ele não foi um candle expressivo, de volume expressivo? Agora, por exemplo, olha só ele em comparação a esse martelo aqui, ó. Olha só a quantidade de volume que esse martelo teve e olha como o preço se movimentou para cima após a aparição de um candle de absorção. Isso é um candle de absorção. Então, a partir de hoje, você não vai mais interpretar padrões de velas com pouco volume e falar que é um candle de reversão. A partir de hoje, você vai observar candles de reversão de tendência que tenham bastante volume e de preferência volume acima da média, tá? Para dizer que isso aqui é de fato um candle de reversão, tá? Esse sim é um bom candle de reversão. Lembra que eu falei para vocês que quando nós temos no mercado uma movimentação, por exemplo, muito expressiva, né? Muito expressiva, como por exemplo aqui, ó, o caso desse candle aqui, ó, desse candle aqui de alta. Então nós temos um movimento muito expressivo, nós temos um volume que acompanha, geralmente o preço continua a seguir a sua direção, né? Porém, pessoal, quando nós temos um volume que não condiz com esse movimento, então por exemplo, ó, nós temos uma vela de volume, assim, uma vela baixinha de volume, dentro da média ou até mesmo abaixo da média para um candle muito grande, nós temos o que a gente chama de candle de exaustão, tá? Exaustão. Ou seja, o preço está exausto, está cansado. E quando acontece um candle de exaustão, o mercado tende a reverter. Vamos ver isso aqui agora no gráfico na prática. E pessoal, uma coisa muito importante, tá? Essa análise mais avançada de candles, a gente nunca faz ela de forma isolada. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, eu estou lá observando o mercado e aí eu vejo um candle de absorção. Eu não vou vender, eu não vou falar, simplesmente, pô, o mercado vai retrair, vai voltar só porque apareceu lá um candlezinho de absorção. Pessoal, lembrem sempre que o mercado precisa de contexto, tá? Então, para ter um candle de absorção aqui, ó, em um volume alto, o mercado tem que ter contexto. Então, por exemplo, essa região, pô, tá num suporte, deu candle de absorção no suporte, cara, provavelmente o mercado sim vai fazer uma movimentação de alta. Só que só pegar o padrão de forma isolada não é a melhor análise do mundo, tá? Você tem que contextualizar tudo. Olha só, por exemplo, aqui que eu encontrei no par BNB, no tempo gráfico de 4 horas. Olha só, aqui nós tivemos esse candle aqui. Esse candle aqui, ele teve um volume muito baixo, ó. Teve um volume muito baixo. Depois, logo após ele aparecer, teve esse candle que teve bastante volume. Porém, foi um candle com bastante pavio. Lembra do que eu falei de não analisar os candles de forma isolada, mas sim analisar o contexto? Então, olha só, qual foi o contexto aqui, ó. Deu um candle de exaustão, depois deu um candle de absorção, após capturar o topo anterior, né, ó. Ele capturou o topo anterior, depois deu vários candles com pavio. Agora, olha só esse aqui, cara. Esse candle aqui foi o principal, ó. Dá só uma olhada nesse carinha aqui. Esse carinha aqui, ó, ele teve um pavio muito grande e olha só o volume dele comparado com esse candle. Olha só o tamanho desse candle e desse volume com esse candle e esse volume. Isso aqui foi um candle de absorção gigantesco. Então esse candle aqui absorveu muitas ordens. O que o mercado começou a fazer? Começou a perder força. Então mostrou exaustão com absorção, com absorção, com absorção. O mercado fez aqui uma queda, né? Dessa forma você vai conseguir ler o mercado de uma forma muito mais assertiva.
Porém, tem que lembrar de nunca analisar somente a absorção ou exaustão, continuação, sem analisar o contexto. Quais são os candles anteriores, os candles seguintes, o que aconteceu, tá numa região de suporte, resistência, o que está acontecendo com o preço. Faça sempre isso para você ter uma análise mais aprofundada e mais minuciosa, beleza? Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o mercado, não esquece de deixar o seu like e clicar no botão de se inscrever. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado e tchau. Fui!